Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos, em que pese esse vídeo também, penso que possa interessar a torcedores de outros clubes, porque é um assunto ligado ao futebol. Eu quero comentar esse assunto pelo viés esportivo, mas que acaba sendo mais abrangente. Bom, aquele torcedor que acompanha o futebol goiano, especialmente o Atlético mais próximo, né? Ele tem, ao longo desses últimos meses ou anos, né, acompanhado algumas declarações tidas como polêmicas por parte do presidente do Atlético, Adson Batista. Né? Ele tem imergido, aí, vamos dizer assim, por outras áreas da sociedade. Né? Tem comentado sobre política, sobre ideologia, sobre assuntos sociais, enfim, sobre a questão da pandemia, né? Ele falou muitas vezes. Então, ele tem saído bastante da área do futebol e normalmente até sai por desejo próprio, né? Mesmo em momentos que ele muitas das vezes não é questionado sobre aquilo, perguntado sobre alguma coisa referente ao futebol, o Adson acaba caminhando para esse lado, demonstrando a nítida vontade de comentar, né, sobre outros assuntos que não relacionados apenas ao futebol e ao Atlético Clube Goianiense. Bem, primeiro, quero até citar, né, da minha visão, eu sou um democrata. Eu acho que as pessoas têm direito de se manifestarem sobre o que pensam, né, sobre o que pensam da política, da área social, da saúde, do futebol, da religião. Acho que tudo isso faz parte, né, de uma sociedade democrática. Bem, eu vejo se a gente puxar, né, quando é que começa mais ou menos essas saídas do Adson em relação a outros temas extra-futebol, a declarações relacionadas a outros temas, a gente vai ver que ela é contemporânea, né? Ela casa com este momento de divisão política do Brasil. Né? É nítido que o país passa por uma disputa de narrativas, uma disputa bastante forte, né? Bastante pesada. A gente tem a direita num momento de ascensão dentro do país, isso é claro. Você tem a esquerda tentando responder a esta ascensão da direita, e quando isso se tornou uma disputa mais radical, a gente nota que é a partir desse momento que o presidente do Atlético começa a emergir por outros caminhos, né, a manifestar as suas opiniões. E como eu cito, para mim ele tem direito de fazê-las. Mas eu quero entrar aqui em um outro aspecto. Esse canal é um canal esportivo, e eu sempre fiz muita questão de manter este canal com foco esportivo. Evidentemente que eu tenho minhas opiniões, minhas considerações sobre outras questões da vida humana, né? Porque a vida humana não é somente futebol, pelo contrário, ela tem muito mais coisa além do futebol, mas eu gosto neste canal de que ele seja um canal esportivo. Eu criei este canal com esse intuito. Então, quando eu falo aqui do direito à opinião, à expressão, eu foco muito na questão do CPF, né, da pessoa. Então, como pessoa, evidentemente que o Adson tem total direito de manifestar as suas opiniões e, evidentemente, arcar, né, com elas. Porque falar, né, às vezes a gente precisa arcar com vamos dizer assim, os desdobramentos de nossas opiniões. Mas eu não quero falar aqui do CPF do presidente do Atlético, Adson Batista. Eu quero falar do cargo em que ele ocupa. Ele é presidente, inclusive quando a gente entra lá no Twitter, só existe uma definição no perfil do presidente do Atlético.
do Adson Batista, presidente do Atlético Clube Goianiense. Não tem mais nada. O Adson não é um líder político, ele não é um representante, seja deste viés político ou daquele, ele é figura pública por conta do cargo que ele ocupa atualmente e no passado, né? Ele é o homem forte do Atlético e atualmente exerce a presidência executiva do clube. Nesta disputa de narrativas, e hoje, quando eu cito disputa de narrativas, é tentativa de domínio em todas as áreas, muito acirrada entre a direita e a esquerda no país, ela tem invadido áreas assim que eu não imaginei ver. Por exemplo, hoje há essa disputa de narrativas na medicina, né? Há essa disputa de narrativas sobre quem deve ser o treinador da seleção brasileira, né? Ao invés de o treinador deve ser alguém capacitado, mais capacitado que outro, não, a gente debate se deve ir para lá um treinador que tem um pensamento de esquerda ou um treinador que tem um pensamento de direita, para você ter uma ideia. Então ela é uma disputa de narrativa quase universal no Brasil nesse momento, em tudo que você for comentar, a disputa dessa narrativa. Durante a pandemia isso ficou muito claro, né, o embate aí durante a pandemia, um lado muito expressivo, defendendo algumas situações, como isolamento social, como uso de máscara, vacinação, o outro lado batendo contra o isolamento social, batendo contra até o mesmo uso de máscara, no início batendo contra até a vacinação, né, fazendo algumas piadas com a questão da vacinação. Então é uma disputa universal no país neste momento. E é nesse ponto em que eu quero tocar sobre as falas do presidente do Atlético, porque uma coisa é o CPF do Adson Batista, em que ele dá as suas opiniões. Outra coisa é quando ele utiliza-se do cargo de presidente do Atlético para dar as suas opiniões políticas. Né, vamos dizer, usa isso como um megafone, o Atlético funciona nesses casos, ao meu ver, como um megafone para ecoar a visão política do presidente do Atlético é muito clara, né? O Adson é um simpatizante, né, muito expresso das visões de direita. O que eu cito mais uma vez é um direito dele. O que eu acho que não cabe é ele usar o Atlético para isso, porque o Atlético ele é uma comunidade esportiva construída a muitas mãos, né? Um clube muito tradicional, fundado em 1937, uma equipe que caminha aí para daqui a pouco estar sendo centenária, né? O Atlético já passou dos 80 anos, muitos que estão vivos verão o Atlético completar 100 anos em 2037. E esse clube centenário ele é construído com mãos de todas as cores, com mãos que rezam para todos os tipos de credo, rezam, oram, né, fazem seus cultos, com mãos ateias, com mãos de esquerda, com mãos de direita, com mãos negras, brancas, enfim, é um clube, ele é uma construção social. E o que une essas pessoas é o amor pelo clube atleticano, o amor pelas cores do Atlético, o amor pelo que o Atlético representa. Primeiro o bairro de Campinas, depois a cidade de Goiânia, o estado de Goiás. Esse é o Atlético Clube Goianiense. Então, neste ponto, eu pelo menos você que está ouvindo, você pode divergir completamente, achar que o clube deve se posicionar politicamente, que o clube deve ter o seu lado político, e isso também faz parte da democracia, que eu acabei de defender lá atrás. Mas eu apresento aqui, evidentemente, a minha visão. E eu acho que, na minha visão, o clube apolítico, ele é mais justo com quem faz parte dele. Porque o clube apolítico, religioso, o clube ele, ele representa todo mundo dessa forma, porque ele fica no seu foco,
que é, no caso do Atlético, um clube esportivo. Então ele representa essas pessoas esportivamente, mesmo que elas tenham visões muito diferentes na política, na religião e em outras áreas da sociedade, nas classes sociais. O Atlético é um representante, ao meu ver, esportivo dessas pessoas. Então, eu não acho que alguém que esteja ocupando um cargo dentro do clube seja positivo ele utilizar-se do clube para dar vazão às suas ideologias políticas. Porque dentro do clube há pessoas que pensam completamente diferentes. E elas também fazem parte do clube. E elas não têm, muitas das vezes, esse mesmo espaço para usar o clube para defender as visões contrárias a de quem comanda o clube. Então, essas manifestações, e isso é muito nítido pelas reações em que elas provocam, as manifestações do Adson durante a pandemia, as manifestações do Adson quando chama o técnico da seleção brasileira de esquerdista, e é claro que o tema, o tom utilizado por ele foi de uma crítica, né, uma ideologia diferente da que ele defende. A questão do presidente do Atlético, equiparar um ato de assédio sexual com um ato de gravar o assédio sexual, dizendo que o presidente da CBF e a moça que o denunciou erraram da mesma forma, isso é muito desproporcional, né? O que o presidente da CBF fez, Roger Caboclo, é um crime. É um crime. O assédio sexual no Brasil é um crime tipificado pelo o nosso Código Penal. Agora, gravar este assédio foi um recurso em que a moça utilizou para provar. E é prova cabal. Né? A prova dela é cabal. Qualquer tribunal vai, a não ser que seja um julgamento daqueles que entrarão para a história do jurídico brasileiro, né, porque tem disso aqui também, mas a tendência é que o Rogério seja derrotado nesta ação é quase total. Então, quando o Adson sai para fazer essas defesas, eu penso e observo, como eu citei pelas reações, elas geram muito mais reações negativas à imagem do clube do que positivas. E, e aí o Adson ele quase é o Atlético personificado, né, de tanto tempo que ele está lá, de toda a importância que ele tem lá dentro. Então, para mim, o presidente do Atlético erra ao usar desta sua visibilidade por conta do Atlético, porque se você observar, quando essas declarações foram dadas, todas elas praticamente em entrevistas, o Adson não estava sendo entrevistado como um cidadão comum, que parou na rua, olha, o que você acha sobre isso? Não. Ele estava sendo entrevistado, normalmente até após jogos, sobre o Atlético Clube Goianiense. Ele estava dando entrevista como presidente do Atlético e não como um CPF alheio. Então, como presidente do Atlético, ele dá opiniões que deixam muito entender que são a opinião do Atlético. E o Atlético, para mim, é um clube muito mais plural do que isso. Eu não consigo enxergar o Atlético, até por muitos atleticanos que eu conheço e tenho contato. Felizmente, nessa minha carreira, eu construí contatos bons com torcedores de todos os clubes aqui de Goiânia, assim, capaz de trocarmos ideias, de conversarmos. O que o atleta, e eu não vejo o atleta nessa situação como um feudo político. Mesmo que o Atlético tenha políticos lá dentro, o Atlético sempre teve basicamente políticos lá dentro na sua história, né? Políticos de direita, políticos de centro, políticos de esquerda, mas o Atlético, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o Jovair é um político de centro, historicamente. O Adson Batista não é um político, mas ele visivelmente é de direita. O professor que foi preso lá em Trindade recentemente, me fugiu o nome dele aqui agora, até dirigente do PT lá em Trindade, ele é muito atleticano e é um político de esquerda. Então, o Atlético Clube Goianiense, ele é um clube plural,
Então, eu acho que se manifestar de forma plural é muito difícil, porque você tem que manifestar aqui, ali, lá. Então, eu acho que se o Atlético se mantivesse, as pessoas que comandam o Atlético mantivessem o Atlético como um clube apolítico, como um clube que se manifesta sobre uma questão ou outra, especialmente essas questões indubitáveis, por exemplo, quem é a favor do racismo? Né? Tem pessoas que é a favor, pode ter certeza, mas a maioria da sociedade brasileira, pelo menos da que se declara, ela é contra. Então, o Atlético acho interessante se posicionar contra a violência contra a mulher, contra a violência geral, enfim, assuntos que são mais unânimes, né, ou mais próximos da unanimidade. Até acho que nesse ponto vale a pena o clube se posicionar. Mas nestes casos em que o país completamente dividido, eu não acho absolutamente interessante que o Atlético e seus dirigentes, né, entrem nessa questão, porque isso depois gera um desconforto muito grande para torcedores que pensam diferente e eles também fazem parte do clube. Seja se o Atlético se manifestasse também claramente pelas causas de esquerda, isso provocaria o mesmo sentimento naqueles atleticanos que são de direita. E eu acho que também seria uma atitude errada por parte do Atlético, porque o clube apolítico, e eu citei aqui as razões, eu penso que é o melhor comportamento para ele neste momento. Beleza, gente? Essa aí, os principais aspectos da minha visão sobre esse tema levantado aqui. Evidentemente que será um tema polêmico, eu sei disso, né? Consigo com certa experiência nesse meio, eu sei normalmente como que acontecem essas repercussões, mas eu acho que eu precisava me manifestar sobre isso, e é isso que eu penso basicamente das declarações do presidente atleticano, usando o cargo de presidente, né, porque aqui eu nem quero focar no cargo de cidadão, quero focar no cargo de presidente do Atlético, esse clube octogenário, né, em relação a outros temas extra futebol. Beleza? Você fica à vontade aí para apresentar a sua expressão, para comentar o que você pensa, seja para concordar comigo, seja para discordar de mim. Isso faz parte completamente do, deste jogo democrático. Eu só peço que isso sempre seja feito num bom nível, num nível de educação bacana, porque aí a gente consegue construir um debate legal, né? Se alguém aí partir para o xingamento, para aquelas ações tão comuns hoje, né, na internet brasileira, aí a gente acaba se perdendo pelo caminho e não conseguimos nem mesmo fazer um debate bacana. Um abraço a todos vocês e até a próxima.